Bem-vindo ao Clube dos 52. Convidámos 52 personalidades das mais diversas áreas para falar da próxima década, dos desafios, do futuro. Isto numa iniciativa que assinala os 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. E o convidado desta semana é Luís Araújo, foi Presidente do Turismo de Portugal e, portanto, é a pessoa ideal para nos falar do futuro do setor. Muito bem-vindo, Luís Araújo, e obrigada por se juntar aqui. Temos falado muito nos últimos tempos da massificação do turismo, da desregulação. Como é que se consegue uma atividade sustentável do turismo? Muito bem. Bom, eu acho que essa é a pergunta que todos fazem em muitas partes do mundo. E todos procuram uma resposta. Não é só em Portugal. E todos procuram uma resposta. A questão aqui é, obviamente, o turismo é uma atividade que gera riqueza, melhora o território, dá oportunidades a quem trabalha no setor e a quem não trabalha, quer desenvolver um negócio no setor. Enfim, tem inúmeros aspectos positivos, mas tem também uma contrapartida que é, de facto, eu não vou dizer explora o território, mas é uma atividade que está muito dependente do território e do terreno. Às vezes de uma sensação de invasão e de descaracterização. Pronto, talvez, sim. Mas a questão é, como é que nós fazemos o balanço entre uma atividade que é tão positiva para os destinos e para os países, e nós temos visto isso em Portugal, tem crescido muitíssimo nos últimos anos, a visibilidade, mas tem crescido em territórios que não eram tão conhecidos e trazem riqueza também para esses territórios, e esta sustentabilidade da atividade e do território tem que ser feita com conta, peso e medida. E aquilo que nós vemos e que nós dizemos, até pela análise que é feita de outros territórios, é que muitas vezes as situações, as decisões de controlar ou as decisões de balancear, muitas vezes são feitas só numa ótica de paragem e de controle impositivo e não de controle sustentável. Obviamente aqui há uma componente de responsabilidade de todas as partes. Isto não é só dizer que é só o setor público que tem responsabilidade. Há também uma componente de responsabilidade muito grande do setor privado em como é que se deve fazer esse desenvolvimento. Eu diria que há muitos bons exemplos. Acho que estamos no bom caminho. Acho também que temos que tomar decisões e temos que tomar iniciativas, por isso é que eu falo sempre que um dos grandes desafios é como é que este desenvolvimento do território é feito, porque há questões a serem resolvidas, como a questão da habitação, da mobilidade, da recolha do lixo. Até a recolha do lixo é uma questão importantíssima, da segurança, da fiscalização, tudo isto tem que ser feito com conta, peso e medida e muito baseado naquilo que são os factos e naquilo que são os dados que temos em cima da mesa e até onde é que podemos ir, e não a tomada de decisões com base naquilo que vemos nas redes sociais ou com base num ou noutro caso isolado. Em algumas indignações, onde é que vê maior necessidade de se travar agora? É nas grandes cidades, nos grandes centros, Lisboa, Porto, temos falado tanto disso, ou mais em zonas litorais que estão em fase de crescimento e onde pode haver a tentação de se passar do equilíbrio? Nós temos uma grande concentração do turismo, aliás, quase 90% da oferta hoteleira nacional está no litoral. Portanto, quando falamos de concentração, falamos do litoral, mas isto não significa que não haja muitos bons projetos e não estejam a ser desenvolvidas regiões como no interior. Aliás, são as regiões que mais estão a crescer, o centro, o Alentejo, o norte, são as que mais estão a crescer. Aquilo que eu acho e do ponto de vista de desafio para o futuro é olhar para cada região, para cada local, com dados em cima da mesa e ver até onde é que podemos ir. E isso muitas vezes não é feito. E não é feito pela velocidade das coisas, mas também não é feito porque muitas vezes não temos esses dados em cima da mesa. Quando nós falamos de sustentabilidade, falamos obviamente do ponto de vista turístico, e quando falamos de cidades, falamos de pressão turística. Sim. E nós temos que perceber, vou-lhe dar só um exemplo, em 40 anos Lisboa perdeu 30% da sua população. Nós tínhamos 800 mil pessoas a morar em Lisboa nos anos 80 e em 2020 temos à volta de 500 mil pessoas. 550 mil pessoas. Se nós somarmos o total de camas turísticas, alojamento local, hotelaria, com o total de pessoas que moram em Lisboa, ainda assim temos menos pessoas que em 1980. Portanto, aqui não teremos muito esta percepção do que é a cidade. Por isso é que eu acho que é importante nós vermos
onde é que estão os problemas e onde é que está a dificuldade? Ora, se isto é assim, qual é o problema? O problema é de concentração, e concentração a determinadas horas do dia em determinados locais da cidade. E o que é que isso provoca? Portanto, vamos trabalhar na descentralização, vamos trabalhar com os agentes turísticos para que haja mais promoção de outras regiões do país ou de outras áreas à volta de Lisboa. Vamos criar motivos para que as pessoas vão para esse lado, criar uma rede de transportes que leve as pessoas até esses lados. Claro que sim. Essa é que é a prioridade. Portanto, há aqui questões muito grandes e desafios grandes, mas os desafios têm sempre que ser vistos com base naquilo que é a realidade e no que pode ser feito. E na integração destes aspectos. O respeito pelo território é um dos desafios que o Luís Araújo escreve no artigo que a partir de hoje está disponível, mas aponta outros dois: a força de trabalho e a mobilidade, e já deu aqui a entender de que é preciso tirar as pessoas dos grandes centros, a ferrovia e também a velha questão do aeroporto vão ter de ser resolvidas. Sem dúvida. Eu falo sempre, e aliás, acho que nós todos sentimos o que é perder a mobilidade nestes anos recentes, quando tivemos a questão da pandemia. O setor do turismo foi completamente arrasado com uma questão tão simples quanto proibirmos as pessoas de ir de um lugar para o outro. Isto pode eventualmente acontecer outra vez, esperemos que não, mas aqui o mais importante é percebermos o impacto ou o impacto que a opinião pública tem relativamente a determinadas formas de transporte, nomeadamente o transporte aéreo. Nós somos um país que vive dependente, pela nossa condição geográfica, dependente do transporte aéreo a nível de turismo. Nós temos 2/3 de turistas internacionais e desses 90% vêm de avião. Portanto, se isso não acontecer, se por alguma razão, e esperemos que não, começar a haver limitações a esta componente do transporte aéreo por valores maiores, e esses valores maiores têm a ver com a proteção ambiental, que são totalmente válidos e que existem e que são corretos, mas se não levarmos em consideração o esforço que as companhias aéreas estão a fazer, a distribuição geográfica de determinados países onde nós estamos e a necessidade que temos do transporte aéreo, o acesso ou não, e no nosso caso é não, a transporte ferroviário e ligações ferroviárias com a Europa. Isso vai colocar em questão muito do desenvolvimento que é feito em Portugal a nível do setor turístico e vai colocar em questão muita da economia portuguesa. Portanto, a componente da mobilidade na questão do transporte aéreo tem muito a ver com isto. No caso do aeroporto, eu diria que é não só pela procura que existe e que se reforça relativamente a Portugal, mas também por uma questão de sustentabilidade. É insustentável ter um aeroporto no local onde ele está, em Lisboa. É muito conveniente para todos nós que moramos em Lisboa. E não é um fator competitivo até para o nosso turismo, termos um aeroporto no meio, no centro do país, no centro da capital? Eu diria que um fator competitivo é nós termos um aeroporto que recebe bem as pessoas, em que há espaço para que as pessoas não fiquem horas em filas de espera para entrar no nosso país e mostrar o passaporte. Obviamente, quando se criar um novo aeroporto, tem que ser acautelado todo o sistema de transportes à volta, até para outras regiões do país. Portanto, a componente da mobilidade é uma questão importantíssima e vai desde esta parte de acesso a Portugal, mas vai também à nossa circulação dentro do país. Dentro do território. Portanto, quando fala em ferrovia, não é só TGV, é também TGV, mas é uma rede ferroviária dentro do nosso território que tem que ter mais soluções. Ferroviária e rodoviária. Eu acho que aquilo de que tanto se fala do sistema multimodal de transportes é essencial, não só numa ótica local, de cidade, mas a nível nacional, a nível regional e a nível nacional. E nós hoje sentimos isso. Sentimos a ausência em muitas situações, mas sentimos principalmente a falta de comunicação ou a forma como nós comunicamos mal
com pessoas que chegam aqui num dia e que se calhar só vão estar durante uma semana, muitas vezes têm dificuldade em perceber como é que se mexem, como é que se movimentam dentro do território. Se isso fosse tudo muito mais fácil, provavelmente teríamos mais sucesso e conseguiríamos ultrapassar este desafio tão grande que é o desafio da mobilidade. Que é o desafio da mobilidade, e nós somos um país periférico. Isso pode ser uma vantagem, sobretudo quando estamos também a viver momentos de grande instabilidade geopolítica. Sim, enfim, temos que viver com o território que temos, não é? Eu diria que até agora temos sido capazes de demonstrar que, apesar de estarmos numa posição longe do centro da Europa, e a Europa ainda é o principal mercado que alimenta o nosso destino, o mercado turístico, temos tido a capacidade de atrair outros destinos, como os Estados Unidos, o Canadá. Aliás, hoje praticamente é o principal destino para Lisboa, os Estados Unidos, do ponto de vista de long haul, mas temos tido a capacidade de atrair outros mercados e outros destinos. Eu digo sempre que em 2022, salvo erro, a Austrália foi o 5º principal mercado de long haul para Portugal. A Austrália. Portanto, de destinos de longa distância. A Austrália. Isto é extraordinário. Como é que nós conseguimos ir buscar, e não temos voos diretos. O facto de nós conseguirmos ir buscar pessoas a estes países é sinónimo daquilo que Portugal hoje representa, e temos sabido posicionar-nos como um destino que respeita, que recebe bem, que respeita as diferenças e principalmente que dá uma experiência a quem nos visita muito superior àquilo que são as expectativas de quem nunca pensou cá vir. E isto leva-nos diretamente à questão do fator humano. E na área do turismo, restauração, hotelaria, temos uma crónica falta de mão de obra e também falta de formação. Acho que podemos dizer isto, apesar da evolução. Como é que isto se resolve? Bom, a questão dos recursos humanos tem, mais uma vez, nós temos que dividir os problemas e ver o que é que fazemos em relação a cada uma das partes. É uma questão demográfica. Este é um setor que vive essencialmente de pessoas jovens, e nós somos uma população que está cada vez mais envelhecida. É uma questão de formação. De facto, é um setor que tradicionalmente estava associado a pessoas com baixas qualificações. Já não é assim, mas ainda há muito esse preconceito ou essa ideia de que é um setor de baixas qualificações. Por isso é que é tão importante apostar nas qualificações dos recursos humanos, e isto é uma mensagem para os recursos humanos, mas também para os empresários, que é essencial apostar nessa formação. E hoje eu diria que é fácil, ao passo que há alguns anos atrás seria difícil, porque era preciso uma escola, era preciso professores, era preciso uma série... E isso já temos. Não só temos, e de muito boa qualidade, como temos uma grande ajuda da componente digital, que hoje nos dá inúmeras ferramentas e inúmeras plataformas onde podemos fazer essa formação nos horários em que entendemos, que é a parte mais importante. E uma terceira questão que tem a ver com nós conseguirmos mostrar que isto é uma carreira para a vida. E muitas vezes temos essa dificuldade, que é ou olham para o setor do turismo como uma plataforma para outras áreas, ou ainda temos dificuldade do lado empresarial em coordenar muito daquilo que é a vida profissional, que é uma vida desgastante, vamos lá ser honestos, trabalhar fins de semana, trabalhar enquanto os outros estão a divertir, em horários muito em ingratos, horários muito diversos, também tem compensações por isso, mas é importante percebermos que temos que atualizar e que temos que muitas vezes fazer uma gestão dos recursos humanos completamente diferente daquilo que é feita ou que era feita há 20 anos atrás. Ou seja, é preciso pagar mais. Também. Mas eu acho que isso, aliás, o turismo tem sido um dos setores que tem crescido mais na curva de remunerações aos seus colaboradores. Mas não é só a questão da remuneração, é a questão da remuneração, é a questão de flexibilidade de horários, é a questão de planos de carreiras para as pessoas, de progressão, de perspectivas de internacionalização, de formação direcionada àquilo que as pessoas precisam e não àquilo que a minha empresa quer, muitas vezes é isso. E nós esquecemos que estamos a tratar com pessoas, e essas pessoas têm determinadas características, são boas numas coisas e se calhar não tão boas noutras. Portanto, há esta componente maior
que tem que ser muito trabalhada. Eu diria que hoje a função de responsável de recursos humanos numa empresa, e principalmente no setor do turismo, é das mais importantes e numa posição em que estamos hoje, que temos visibilidade e que comercialmente estamos bem e que conseguimos captar mercados, é das tarefas mais importantes dentro de qualquer empresa. Mas essa falta de mão de obra adequada não é um problema só português, pois não vemos esse problema quase global. Isso torna mais difícil ou mais fácil de o resolver? É assim, eu acho que torna, cada um vive com as suas questões. Eu acho que é uma questão muito interessante. Aliás, nós discutimos muito isto. Eu discutia muito isto dentro da European Travel Commission, dentro da União Europeia, porque é uma questão transversal a todos os países, mas curiosamente existe muito pouca, mais uma vez, informação e dados sobre quais é que são as iniciativas que estão a ser desenvolvidas nos vários países da União e a nível global relativamente a esta questão dos recursos humanos. Não há muita partilha? Não há, ou melhor, não há, há pouca informação. Aliás, o Turismo Portugal fez um estudo sobre isso há 2 anos atrás e eu acredito que é dos primeiros estudos que é feito relativamente a essa componente do retrato de qual é que é o perfil da pessoa que trabalha no setor e o que é preciso para alimentar essa pessoa. Mas eu diria que é um dos problemas que nós temos hoje, é esta falta de informação relativamente a este setor. E essa falta de informação e falta de dados também não nos permite quantificar as melhorias ou o que é que nós podemos fazer para melhorar e onde. Portanto, ainda falta o diagnóstico para se poderes fazer o prognóstico. Eu acho que falta sentarmos e falta principalmente aceitarmos que isto é uma componente essencial da sustentabilidade da atividade. Que muitas vezes falamos, e isso nós vemos em muitos campos, em que falamos muito da proteção ambiental, do substituir a garrafa de plástico pela garrafa de vidro. Isso já é um dado adquirido. Isso já não é sustentabilidade. Isso já é responsabilidade moral. E se calhar temos que passar a incluir estas questões dos salários, do bem-estar das pessoas, dos colaboradores, da distribuição da riqueza, de quando nós fazemos um hotel, preservarmos algo daquilo que existe no hotel. A mim nem me passa pela cabeça fazer um hotel e achar que o facto de eu ter uma recepção 3 vezes maior é muito melhor se eu expulsar a mercearia que tenho dentro do hotel ou se expulsar a loja tradicional que lá tenho. E isto é, como eu digo, mais do que sustentabilidade, é responsabilidade. E nós hoje temos que focar nessa responsabilidade coletiva. Não é só pública, é também privada. Grandes desafios. Luís Araújo, muito obrigada por ter feito Carla. parte aqui do Clube dos 52, hoje olhando para o futuro e os desafios do turismo. Todas as semanas temos uma conversa sobre o país na próxima década.